Hoje eu assisti o vídeo de uma pastora, né, uma pessoa que se intitula pastora, falando sobre narcisismo. E ela falava que hoje em dia narcisismo está na moda. Todo mundo fala que qualquer coisinha é narcisismo. Porém, eu acredito que ela não deva ter tido contato com nenhum. Porque quando a gente tem, a gente sabe que isso não é moda. A gente sabe que isso é real, pode te adoecer, pode te matar. Eu conheci uma pessoa, quando eu comecei a ter o entendimento dessa questão de narcisismo, que ela teve que mudar de cidade, escondida, saiu de casa com a roupa do corpo, o filho e os documentos, porque o ex-marido não aceitava o divórcio. E ela não teve outra opção, a não ser fugir da cidade dela. Tem muito tempo que eu não tenho contato, não sei se ela voltou, mas eu acredito que não, porque até a última conversa que eu tive com ela, ela tinha se restabelecido. Aí quando eu ouço pessoas falarem que se tá casado com um narcisista, com uma narcisista, se tem alguém narcisista perto, sai de perto, faz contato zero. Gente, não é simples assim. E eu coloquei no meu coração um propósito que eu acredito que veio da parte de Deus, que eu não vou ficar calada por um problema tão sério. Por quê? Eu passei e sobrevivi. Essa pessoa que eu conheci fugiu de cidade, ou seja, para sobreviver ela teve que fugir da família, ela teve que fugir ali da estabilidade dela, vamos dizer assim, e ir para outro lugar para conseguir viver em paz. No entanto, as pessoas acham que é simplesmente fazer contato zero, é simplesmente se afastar, é não conversar, não ter acesso à pessoa, e não funciona por aí. Por quê? Porque o narcisista, ele é uma pessoa extremamente tóxica. E ele tem um modo de operar que é padrão. Todos agem da mesma forma. Pode ser em uma sequência diferente, mas agem da mesma forma. Primeiro eles vão te elogiar demais, vão te colocar lá no céu, que quando a gente conhece, você pensa assim, nossa, é o príncipe encantado da minha vida, é a pessoa que eu precisava. Só que não, é a pessoa que mais vai querer te destruir, é a pessoa que vai acabar com a sua autoestima, é a pessoa que vai te invalidar. E quando eu falo de invalidar, é no sentido de você se esquecer quem você é. Você vai aprender a viver em modo de sobrevivência para conseguir permanecer mais ou menos lúcida perto da pessoa. Seja ele o amigo, o namorado, a namorada, o esposo, um chefe, pai, mãe, irmãos, qualquer pessoa, né? Lembrando que narcisista existe em todos os níveis da sociedade. Mas assim, um lugar que é característico deles é a religião. A maioria deles se esconde por trás da religião. Por quê? Porque eles são lobos devoradores. E a religião abafa isso, né? Porque o nosso sistema entende que uma pessoa, quando está em uma determinada religião, seja lá ela qual for, é uma pessoa boa. Ah, fulano era perdido no mundo, foi para a igreja e ficou bom. Não, ele não foi para a igreja e ficou bom. Ele disfarçou bem a maldade que ele fazia antes. E muitas das vezes a pessoa vai para a igreja, continua lá, mas continua tendo o mesmo comportamento, ou até pior. E outra coisa, ninguém, eu digo ninguém, conhece tão bem o narcisista do que aquela pessoa que convive com ele diariamente. E assim, quando eu decidi falar sobre esse assunto, eu não decidi da noite pro dia. Foi tempos de oração, pedindo confirmação, porque é um assunto extremamente delicado. Eu não falo sobre um assunto qualquer que 2 palavras eu já defini o assunto. É um assunto que rende, é um assunto que tem muitas camadas. E a vítima, quando consegue sair de perto desse narcisista, a maioria delas precisa de acompanhamento psicológico. Seja terapeuta, seja psicólogo, precisa de algum acompanhamento de um profissional. Por quê? A maioria sai doente da cabeça. Aí alguém pode falar, mas sai doido? Não. Sai inválido, sabe, sem saber quem é de verdade, sem saber o que gosta, sem saber viver no mundo. E eu falo isso porque eu passei por isso. Eu precisei me adaptar em todas as camadas da minha vida. Até pouco tempo atrás, eu entrei em processo de oração porque, para mim, era impossível
ir num supermercado fazer uma compra sozinha. E até hoje eu ainda tenho uns dias assim que eu preciso de ter alguém ali para ter uma firmeza. Aí alguém pode falar assim, isso é bobagem. Quando se tem um narcisista do lado, isso não é bobagem. Ele te invalida, ele te incapacita e ele tira a sua noção de realidade. É aquele negócio, tipo, como eu expliquei em outro vídeo, às vezes a gente guarda alguma coisa em um lugar, de repente aquilo some. Você acha que você tá ficando doida. Você fala, gente, mas eu pus aqui, não tem como ter sumido. Não sumiu. A pessoa tirou somente para te falar que você tem a cabeça ruim. Isso aconteceu comigo várias vezes. Era chave de carro, era minha bolsa, era documento, que eu tinha certeza absoluta que estava em determinado lugar. Quando eu procurava, não achava. Passava uns dias, estava lá. Aí a pessoa falava pra mim, você tá com a cabeça muito ruim, não lembra onde guardar as coisas. Não, minha cabeça é muito boa. Porque se minha cabeça não fosse boa, eu não teria suportado o tempo que eu suportei. E assim, eu não é uma crítica, né? Tipo assim, é só minha opinião. Eu sempre falo, quem me conhece sabe disso, eu só falo do que eu vivo. Por quê? Porque pra mim é incoerente eu falar de uma situação que eu não vivi. Eu não posso falar, por exemplo, de uma pessoa que quebrou um pé, que quebrou um osso do corpo. Eu entendo a sua dor. Não, eu não entendo, porque eu nunca quebrei nada. Então eu não vou entender a sua dor. Então quem não teve um narcisista perto, quem não conviveu com um narcisista, ou quem preferiu achar que aquela pessoa não era narcisista, era só uma pessoa amarga mesmo, ela não tem muita autoridade para estar falando sobre o assunto. Por quê? Porque ele se mostra para a vítima. Ele se mostra verdadeiramente quem ele é para aquela pessoa que convive com ele. Só que tem gente que não enxerga. Por muitos anos eu não enxerguei. E quando eu enxerguei, eu fiquei assim, eu falei, tô louca. Eu não acredito que possa existir uma pessoa com esse comportamento. E assim, foi difícil a aceitação, porque quando a gente descobre que você tá com um narcisista, o seu mundo cai. Porque você descobre que tudo que você viveu foi uma manipulação. A pessoa te estudou, a pessoa procurou saber dos seus gostos, você mesmo falou. Por quê? Porque de primeiro momento ele veio maravilhoso, ela veio maravilhosa. Vai vir como uma pessoa dos seus sonhos, mas com o tempo ela vai te destruindo aos poucos. Eu costumava dizer, e para mim ainda faz muito sentido isso, que conviver com um narcisista é uma dose diária de veneno. Ele não vai te dar uma dose letal, porque isso te mataria de uma vez. Então ele vai te dar um pouquinho de veneno todo dia. E ele vai causar em você uma insegurança tão grande, mas tão grande, que você vai achar que você não é capaz de fazer mais nada na vida sem ele. E eu falo com propriedade, porque eu demorei sair dessa situação. Eu demorei me colocar na posição de mulher provedora, de mulher que dá conta mesmo, que corre atrás. E embora eu não tenha filhos pequenos, quando eu me divorciei eles já estavam grandes, mas ainda assim eu enfrentei muita dificuldade em várias áreas da minha vida. Então hoje, depois de quase 5 anos, eu posso falar assim com propriedade que muita coisa ficou para trás. Hoje eu consigo ser a pessoa que eu nasci para ser. Então, quando eu postar aqui algum vídeo, alguma coisa, e você identificar alguém, ou às vezes você mesmo, né, tem um narcisista do seu lado, compartilha. E isso não é compartilhar um vídeo meu, é compartilhar conhecimento. Porque eu acompanho o Pablo Marçal desde 2018 e ele tem uma frase que mexe muito comigo, que ele fala que boca fechada mata. E eu digeri essa frase muitos anos até chegar no ponto de começar a gravar. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Então, se você tá tendo oportunidade, tendo acesso a esse tipo de conteúdo, passa para alguém. Se você lembrar de alguém, compartilha. Talvez a pessoa vai te agradecer lá na frente por esse ato que você tá fazendo com ela. Porque o conhecimento, ele liberta. E é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você.